Boa tarde, presidente, membros da mesa diretiva, colegas vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, público que nos prestigia com as suas presenças, nosso vice-prefeito Giliade, família Poçan, senhor Roberto Verbe, senhora Luciana, Antônio, dona Silvia, que bom que a senhora está aqui, tá bom? Humberto, seus filhos, é um prazer tê-los aqui, nesse momento, principalmente para tratar dessa moção, que vem só trazer progresso para o nosso município, que é a construção do tão sonhado Hospital Regional na nossa cidade. Então, desde já, vou deixar mais para o meu colega Ferro Quina falar um pouco mais. Desde já agradeço imensamente, em nome da sociedade guairense, pelo feito que essa família está nos proporcionando, não a mim, mas para a nossa sociedade. Muito obrigado. Mas eu gostaria de entrar num tema aqui, presidente, que é um tema bastante conhecido e debatido nesta casa, não só nessa gestão, mas em outras gestões, vereador Sandro, vereadora Tereza, vereador Valberto Paixão, que estão aqui há muitos anos, e esse assunto sempre está em pauta, que é a questão dos tributos pagos pela nossa população, inclusive por mim, IPTU. E nós tivemos aí essa questão da inserção de mais essa taxa da coleta de lixo, e essa semana passada aconteceu uma reunião no meu distrito, com alguns membros, vereador Valberto Paixão, vereador Luiz Ferro Quina, nosso vice-prefeito Giliade, e eu também, como vereador daquela comunidade, alguns munícipes, durante a semana, vieram me questionar em relação a alguns assuntos. E eu sou bem franco, além do nome, eu sou muito franco naquilo que eu falo. Tributos só paga quem tem propriedade. Quem não tem propriedade não paga tributo, né? Se você tem uma casa, se você tem um imóvel, se você tem qualquer imóvel na nossa cidade, infelizmente, esse imposto não foi criado por esta Casa de Leis. Ela já vem desde que eu conheço Guaíra e que nasci. Então, eu fui fazer uma pesquisa, assim, bem rápida, porque as pessoas me perguntavam, eu não participei dessa reunião, mas eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso aí. Eu sempre digo assim, tudo quanto é projetos de lei que vai, assim, causar, assim, renúncia de receita, isso tem que ser feito pelo Executivo Municipal, porque nós, vereadores, não podemos legislar dessa forma. Então, eu sempre digo assim, qualquer prefeito que assumir essa cidade, se eu for vereador, e vier um projeto de lei dessa magnitude, para que a gente venha aqui reverter essa situação, ou diminuir esses valores pagos de IPTU, taxa de iluminação pública, coleta de lixo, certamente não sou eu, todos os vereadores irão votar a favor do projeto, mas tem que partir do Executivo Municipal. Então vamos lá. Mas eu acho que às vezes parte da população não tem conhecimento exato do que se paga. Porque um cidadão chegou em mim e falou, nós estamos pagando R$190 de taxa de coleta de lixo de um terreno que está vazio. Na verdade não é isso. Eu fui pesquisar e vi com um cidadão lá, que tem um terreno, ele pagou de imposto territorial R$91. Coleta de lixo, R$160,02. E iluminação pública de um terreno que não tem nenhum poste, nenhuma rede de energia naquela localidade. Eu também, se você perguntar, eu acho errado cobrar, se não tem nem o poste. Como é que se quer cobrar a taxa de iluminação pública? E ele paga R$134,03. Isso anual, não é mensal. Mas alguns, acho que têm a capacidade de dizer que é mensal. Então, se você diluir R$134,03 e taxa de iluminação pública por 12, vai dar em torno de R$13, R$14 por mês, né? Então, é isso que a comunidade, às vezes, a sociedade tem que entender e passar as coisas, de certa forma, correta para a população. Agora,
vamos lá na taxa de lixo que se cobra na conta da Sanepar. Por exemplo, eu tenho um parente que ele tem uma casa, e o vereador Roberto conhece. Tem uma casa e tem um terreno vazio do lado, todo fechado, todo murado. Nesse terreno vazio, ele tem um cavalete de água, que está instalado lá. Então, ele paga R$ 26,42 de taxa de coleta de lixo desse terreno que é vazio. Mas existe um cavalete de água. Correto? E a casa dele é a mesma coisa, que consome a taxa mínima. Ou seja, são 2 cavaletes da Sanepar que estão instalados na sua propriedade. Então, são R$ 26,42. Agora, a questão de aprovar essas taxas, eu digo assim, a iluminação pública não foi eu que aprovei, né? A taxa de coleta de lixo eu participei, nós participamos. Isso daí não foi decidido pelos vereadores. Parte da sociedade, em conversa, em reuniões, junto com o Executivo Municipal, ou segmentos das sociedades, que foram convidados e que compareceram, eles participaram nessa decisão. Então, não são totalmente nós, vereadores, que definimos esses valores. Então, parte do segmento da sociedade, ele esteve presente nas reuniões e decidiu-se por esses valores. Tá? Se vocês perguntarem para mim, de certa forma, eu também acho um pouco fora do normal. Mas vamos discutir diretamente o distrito do Dr. Oliveira Castro. Eu acho que é fácil de resolver. Existem pessoas que têm lá 4, 5, 6 terrenos, todos na mesma área. São lotes urbanos. Então, se essa pessoa quiser pagar uma taxa de iluminação pública só, ou um IPTU, ele vai ter que entrar com processo, com requerimento. Desculpe, que se eu não tenho tanto conhecimento assim, mas os colegas que me sucederem aqui, se puderem até fazer uma explanação melhor, eu agradeço, né? Vou enriquecer mais o meu conhecimento sobre as questões da administração pública. Mas veja assim, se esse cidadão que tem lá esses lotes, ou 3, 4, 5, 6 lotes, ou uma quadra, é só ele requerer unificar essas quadras, né, através de um projeto, nesse sentido, que ele vai pagar uma taxa de iluminação pública, e vai pagar também uma taxa de IPTU. Mas acontece o seguinte, Beto, se esse senhor depois quiser vender ou lotear, ele vai ter que desfazer tudo isso aí. Então, é mais um gasto. Então, eu não sei, eu estou dizendo assim, assim, até grosseiramente, fazendo essa contribuição, para esclarecer principalmente para a sociedade do meu distrito, que não estão cobrando assim esses valores da taxa de coleta de lixo, de terrenos vazios, esse valor exorbitante de mensalidades. Isso daí é anual. Essa taxa que eu disse para vocês, da coleta de lixo, de R$ 160, ela é anual, é uma taxa que paga-se anual. O que poderia fazer, não sei se tem como, isso depende do executivo também, é diluir, fracionar isso daí em 12 parcelas. Não sei se existe essa possibilidade, mas está aí o nosso vice-prefeito que está ouvindo, que pode levar isso aí para o setor de tributação, de repente, melhorar essas situações, ou seja, pagar parcelado. Se não chega um montante, no final, quando vai se pagar o IPTU, muito alto. Concordo também que tem taxas que, de repente, são exorbitantes. Mas quero justificar aqui, que não sou eu, Ralf, vereador, que decidi isso sozinho. Parte da sociedade participou e nós, vereadores, também participamos dessa elaboração. Uns votaram a favor, outros votaram contra, mas isso faz parte do processo também. E só, de repente, para maiores esclarecimentos, Oliveira Castro, se não me falha a memória, César, presidente do Conselho de Segurança do município, se não me falha a memória, não fazia parte da política ainda, mas se não me falha a memória, até 2005, 2006, não se pagava IPTU e nenhum tipo de tributo dos seus imóveis naquela localidade. Seria essa a minha consideração, não sei se consegui ser bastante claro. Se houver necessidade, volto nos 5 minutos finais. Muito obrigado, tenham a todos uma boa semana. Eu não sei porque o professor gosta de falar muito, né, Luciane? Aproveitar esse pouco tempo que nos permitem aqui. Agradecer também a presença aqui da família do meu querido amigo em memória, Verne Waldorf. Obrigado, João. Obrigado aos familiares aí. Eu só quero, de repente, assim,
justificar até a minha fala anterior aqui, em relação às falas que nós fizemos sobre a questão do IPTU e os tributos que são cobrados. Eu quero dizer aqui, quando eu citei o nome dos vereadores que muitos anos já estão legislando nessa casa, quero dizer que eu tenho um respeito enorme pelos senhores aí. Tereza Camilo dos Santos, indiscutivelmente, não consigo brigar com ela, dona Silvia. Tereza não tem jeito de brigar com ela. E trabalho incansável na questão da saúde de Guaíra. Vereador Beto, que não está no terceiro mandato só de vereador, esteve no mandato de vice-prefeito também. Quem sou eu para discutir, desconfiar da idoneidade moral desses cidadãos? Eu sou, apesar de ser um dos mais velhos dessa casa, eu e o meu amigo Zé Cirineu, eu tenho muita experiência de vida, mas na política ainda sou debutante. Vereador Santos Sabino, meu querido e ex-aluno, como é que eu vou brigar com esse homem? Já briguei muito no passado com ele. Não porque era mau aluno, foi meu aluno, respeito, sempre mantivemos esse respeito. Então, vereador, quando o senhor vem aqui e faz as suas falas, e que a gente aqui salutarmente debate, em nenhum momento, jamais, eu vim aqui, a minha consciência é tranquila, nunca pequei na minha fala contra as suas falas, e admiro o seu trabalho, e o senhor incansavelmente vem lutando pela corrupção que existe não só em Guaíra, a nível de Brasil na política brasileira. Não estamos falando de Guaíra somente. Então eu quero dizer para o senhor que essa questão dos funcionários que cometem atos ilícitos, isso daí tem que ser investigado pelo Ministério Público. Quando passou pela Câmara, nós fizemos a nossa parte, inclusive o senhor estava junto, né? E também, como é que o Executivo Municipal, está aqui a figura do nosso querido e ex-aluno também, o Gili, o Executivo Municipal só vai tomar uma atitude em relação ao funcionário, ou de exonerar o funcionário, depois de julgado, ou tramitado e julgado. Eu não sou advogado, mas a fala é essa. Então, eu vejo assim, se não foi tomada nenhuma decisão, que além do processo civil, existe o processo administrativo disciplinar que está transcorrendo, se não me engano, já em fase final de execução. Aí sim, quando chegar na mão do Executivo, o Executivo vai ter que agir, ou senão nós vamos cobrar, ou porque não agiu. Mas eu quero aqui enaltecer sua fala, essas cobranças diárias que o senhor tem feito, ou repetitivamente na tribuna, mas jamais, vereador, eu, Ralph, professor Ralph, jamais vou aqui querer denegrir ou falar mal da tua pessoa pelas atitudes que o senhor tem tomado nas suas falas aqui. Vereador Beto, sempre elogiei teu trabalho e sempre, todas as vezes que mencionei o distrito Dr. Oliveira Castro, sempre coloquei o senhor no meio. Porque considero o senhor um representante político diretamente ligado ao nosso distrito. E quando venho falar a questão dos tributos, eu acabei de dizer que também não sou a favor dessas cobranças exorbitantes. Quando eu disse que as leis, quando eu cheguei aqui, Beto Bride, existe o regimento interno dessa casa e lá está tudo escrito. Aquelas leis que tem lá, não foi eu que fiz. Algumas, a minoria, porque sou debutante na política ainda. Não sei qual será o meu futuro. Esse ano nós estamos no pleito eleitoral. Então, esse prazo ainda, nosso prazo não venceu. Mas até dia 31 de dezembro, se Deus me permitir, Luciane, que eu esteja vivo, eu quero cumprir com a minha obrigação e sair dessa casa tão limpo, tão transparente quanto entrei. Muito obrigado.